Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver mais um caso de tratamento com o hidroxicálcio. Vimos em vídeo anterior o tratamento de casos em que fizemos tampão apical com hidroxicálcio e não com MTA. Vamos ver agora um tratamento de perfuração de furca que foi feito da mesma maneira, ou seja, com a utilização do hidroxicálcio e não com MTA. Vamos lá e depois voltamos a discutir esse caso. Vejam esse molar. Ele está tratado, aqui a obturação convencional com gutapecha. E aqui são cones de prata. Os mais jovens não sabem o que é isso, não conhecem esse tipo de cone. Era como se fazia muitas vezes casos mais antigos da endodontia. E aqui existe uma perfuração de furca, cuja lesão se estende e se comunica com a lesão periapical dessa raiz mesial. Vamos então retratar esses canais e tratar a perfuração da furca. Observem aqui que os cones de prata já foram removidos, também a obturação do canal distal. Sempre que possível, eu mantinha esse local selado para que não houvesse nenhuma passagem de fluidos do tratamento endodôntico para a região de furca, como também no sentido contrário, da furca para migrar para dentro dos canais. Quando isso se deslocava, eu fazia um novo selamento. Então aqui eu estou determinando o comprimento de trabalho desses canais. Daqui não consigo passar, há uma calcificação. E aqui está o canal, ou estão os canais já retratados. Observem que eu tenho aqui obturação de canais laterais, lesão periapical, como vimos, uma imagem até um pouco mais nítida. E a partir de agora nós vamos olhar mais e vamos tratar da perfuração da furca. Vou explicar já o que é isso aqui. Como esse dente não tem coroa, apesar dessa imagem aqui parecer que ainda restaria algum tipo de parede, não, ele não tem coroa. Eu pensei em fazer então uma retenção adicional com um pino provisório, uma coroa provisória. Por isso que esse espaço foi inicialmente esvaziado. Desisti da ideia porque seria um risco, ou seja, a cimentação da coroa provisória com o pino provisório, sem obedecer a alguns requisitos necessários, ela poderia cair entre as consultas. Na própria consulta de tratamento, quando a remoção poderia também promover algum tipo de contaminação por infiltração de saliva. Então resolvi não fazer mais isso. Como esse espaço já tinha sido inicialmente esvaziado para o pino provisório, eu mantive aqui sempre um selamento, para que evitasse ou diminuísse essa possibilidade. Daí vocês vão encontrar muitas vezes esse espaço vazio. Vejam já como eu começo a ter reparo da lesão periapical, como também sinais, indícios de que a furca começa a sofrer um processo de reparação. Algum tempo depois, o paciente volta, eu percebo já com edema localizado nessa região. O que eu temia aconteceu. O cimento provisório estava todo fragmentado e daí houve certamente uma contaminação, ou no caso, uma recontaminação. Observem como a lesão periapical já não existe mais, mas a lesão de furca aumentou consideravelmente. Então, nesse caso, eu cheguei a pensar em desistir do tratamento, mas resolvi então propor ao paciente uma nova tentativa. Fizemos isso, já que a outra consulta. Repare como a lesão de furca se evidencia mais ainda, nesse momento inicial de uma nova tentativa. Vejam a que ponto chegou, e aqui fica mais nítido
alguns pontos de reabsorção nas paredes logo em proximidade com a forca. Continuamos tratando, eu tenho aqui, vejam, uma situação já de reparo apical em andamento, como também nessa região aqui. Aqui está um momento mais avançado, um momento mais adiante e sinais mais evidentes de reparo dessa forca. Uma vez que eu vi e ficava mais fácil, porque é logo em cima visão direta, eu via que o local da perfuração já estava selado, ou seja, já não havia mais perfuração, já não havia mais comunicação com o periodonto da forca. Então, nesse momento, resolvi proteger esse selamento. Entenda que aqui eu já tenho tecido mineralizado selando a perfuração. Na época, então, eu fiquei em dúvida com o que proteger e recorri a um colega que tinha sido meu professor de cirurgia, professor Benedito Silva. E ele me cedeu uma gutapercha que ele usava para fazer obturações retrógradas nas cirurgias parodontológicas. É o que eu estou fazendo nesse momento, o dente está isolado. Eu estou colocando a gutapercha nesse local e aqui eu posso ver melhor agora a extensão da perfuração. Eu estou vendo, observando, se há alguma comunicação, se há algum risco, alguma possibilidade de ultrapassagem do local da gutapercha e penetrar na forca. E aqui está, digamos, o selamento que já ocorreu da forca sendo protegido pela gutapercha e o dente sendo selado por material provisório, por cimento provisório. Então o dente foi selado e encaminhado para a execução da prótese. Vamos ver como ocorreu e o que ocorreu no tempo em que acompanhamos isso. Aqui está a perfuração da forca e observem como vai havendo uma mudança de forma significativa com o selamento da perfuração ocorrendo. Voltemos às imagens fixas que vocês acabaram de ver em movimento. Observem então a imagem de como era o dente anteriormente com a perfuração de forca, uma lesão que se comunica com a lesão periapical, hoje não mais existente, e aqui temos também a imagem daquele momento do reparo da forca. Isso foi feito selamento, como falei, via tratamento com hidroxicálcio, ocorreu o selamento por tecido de mineralização e aqui está ele protegido pela gutapercha conforme relatado. Vamos ver de uma outra forma, num outro momento, e eu quero chamar a atenção por essa imagem. Observem o que nós já vimos anteriormente, mas veja a que ponto chegou, que imagem adquiriu de uma osteite bem intensa em função de todo o processo inflamatório que existia nessa região. Aqui foi um momento crítico quando houve a recidiva em função da fratura do selamento provisório. E observem como o osso recuperou toda a sua condição normal, toda a sua condição natural de tabeculado ósseo. Então, esse é um processo de reparo que nós podemos confirmar pelo acompanhamento do tratamento, da terapia ao longo de algum tempo. Então, mais uma vez, é muito importante que nós possamos entender que o tratamento ele não depende, como se pretende dizer, de determinado material ou determinados materiais. O que nós fizemos com o uso do hidroxicálcio foi tentar promover, eu diria, um processo de ajuda ao organismo, principalmente através da ação antimicrobiana do hidroxicálcio. E é claro que também entra aí o seu estímulo à mineralização tecidual, através da ativação de enzimas como a fosfatase alcalina.
Mas vejam que, uma vez que isso é alcançado, uma vez que o processo de cura é atingido, e que já houve um selamento daquela região por esse tecido mineralizado, eu poderia selar para proteger mais ainda aquela região com uma resina. Eu não dependeria desse ou daquele material. Mas existindo hoje o MTA, eu faria a opção pelo MTA, depois da terapia com hidroxicálcio. Porque eu acho que eu teria uma consistência maior, uma segurança maior. Mas o que eu preciso entender, o que nós precisamos entender, que eu não sou dependente de determinado material, seja ele qual for, uma vez que as condições para que o organismo, ele sim, se mobilize e promova o reparo, promova o selamento como tecido que ele próprio constrói, esse é o passo fundamental. Esse é o aspecto fundamental, a compreensão do que ocorre. Em função disso, se eu disponho de materiais como disponho hoje e não dispunha na época, materiais como MTA, por que não usá-lo? Claro que sim. Mas usá-lo com mais consciência, usá-lo com mais conhecimento, evita que eu acredite ao material o processo de reparo, que eu acredite a ele a responsabilidade pelo processo de reparo, porque não é dessa forma. Voltaremos a tratar de outros casos, inclusive, na sequência deverá vir tratamento de casos com perfuração radicular. Até lá!